Bom, pessoal, a gente estava fazendo uma live e teve um problema técnico e infelizmente não deu para a gente continuar, mas eu vou fazer a gravação do restante do nosso estudo para que quem acompanhou possa ter um encerramento da nossa palestra, e quem quiser assistir vai ter que ver os dois vídeos, né? O vídeo 1, que é a live, e esse vídeo de finalização. Nós estávamos falando da terceira etapa do planejamento reencarnatório, que é o projeto espiritual. Então, nós já fizemos o nosso projeto biológico, já fizemos o nosso projeto social, já escolhemos corpo, já escolhemos o nosso plano, a família, o estudo, a tendência profissional, como a gente tinha falado, e o nosso projeto espiritual é o terceiro e final projeto, que é o mais importante, né? É o motivo principal da reencarnação. Então, é a oportunidade que a gente tem de crescimento real. Por que que a gente reencarna? Quais são os compromissos que a gente assumiu vindo para cá, né? Os projetos social, o projeto biológico, eles levam para a meta principal, a evolução do intelecto moral, né? Aqui é programada a possibilidade de vitória sobre os obstáculos que a gente vai adiando por século, século, século. É a necessidade de crescer em conhecimento e a capacidade afetiva que a gente desenvolve. Amor, caridade, vencer a impaciência, vencer a intolerância, o orgulho, o egoísmo, a inveja. Então, o planejamento reencarnatório ele abrange tudo isso, todas essas perspectivas, né, que nós temos, oportunidade valiosa de adquirir virtudes. E para a gente encerrar, eu vou ler a questão 269 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? E a resposta é muito clara. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil, mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. E a gente até tinha comentado isso na live, que a gente às vezes pede alguma coisa e não tem condições, né? E sucumbe, né? Falha. Mas Deus não dá o frio maior que o cobertor, já disse o Edmar lá na live, né? A gente sabe que a gente é imperfeito e tem as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Então, na hora da escolha, a espiritualidade pode sim nos orientar para que a gente tenha sucesso, peça pouca coisa para conseguir vencer. Mas aí como é que acontece, né, esse planejamento reencarnatório, essa fase, todas as fases desse processo? E lá na live a gente tinha comentado, o Leonardo tinha mencionado a encarnação do Segismundo, e nós vamos citá-la agora para a gente encerrar. No livro Missionários da Luz, André Luiz conta que Segismundo precisava reencarnar com os seus desafetos. Era um triângulo amoroso, era Adelino, Raquel e Segismundo. Eles viveram um triângulo amoroso e aconteceu até um homicídio entre eles, porque os dois se apaixonaram por ela, então tem toda uma história, todo um contexto. E no Missionários da Luz, esse livro, André Luiz conta que Segismundo pede uma oportunidade de renascer entre Adelino e Raquel para desenvolver o perdão entre eles. E ele então é levado pela espiritualidade até Adelino e Raquel, que estavam encarnados, e Segismundo desencarnado. Então ele é levado em sonho para encontrar com Adelino e Raquel e pedir a permissão para que ele possa nascer entre os dois, como um filho dos dois. Os dois estão casados nessa encarnação. E Adelino tem uma resistência muito grande, porque é um desafeto. E nos sonhos ele ainda teima, ele reluta, mas com muito trabalho, com muito amor, com muita dedicação da espiritualidade, eles acabam se convencendo de que aquilo era o melhor a acontecer, e Adelino e Raquel aceitam receber
Então, o Segismundo entre eles. É uma história, um livro muito interessante que vai contar pra gente como é que funciona quando a gente tem desafetos passados, de vidas passadas, e tem oportunidade de recuperá-los com esse planejamento. Então, as fases do planejamento, a primeira fase do planejamento é o planejamento em si, né? Ele acontece lá no plano espiritual, essa grande reunião, e nesse primeiro encontro a gente vai escolher tudo isso, né? Fazer até o projeto biológico e o projeto social. Escolher o corpo, escolher as nossas doenças, escolher os nossos filhos, os nossos compromissos. Então, é todo aquele processo, aquela análise dos débitos anteriores, do que eu vivi, do que eu preciso para poder evoluir, para melhorar, para recuperar o tempo que eu perdi, para refazer as coisas que eu fiz errado. Então, quais são as dores que precisam ser curadas e qual é a nossa real necessidade, porque às vezes a gente acha que é aquilo que a gente quer, mas nem sempre é o que a gente quer. Muitas vezes é o que a gente necessita. A espiritualidade nos conhece perfeitamente, intimamente, e vai saber exatamente o que nós precisamos para melhorar. A segunda fase do planejamento é o contato fluídico. Ela se dá nos dois planos. É a fase em que os futuros pais eles têm um contato com esse espírito, que foi o que aconteceu com o Segismundo, né? O espírito ele vai ter a aceitação daquele casal, do próprio espírito reencarnante, o entendimento entre essa família e a aceitação. Só citando, né, o André Luiz. A terceira fase é a ligação do espírito à matéria, que acontece já no plano material. Uma equipe espiritual é designada a acompanhar o relacionamento íntimo do casal e depois desse relacionamento um grupo de espíritos que trabalham no planejamento, em todo o processo de reencarnação, eles escolhem inclusive qual espermatozoide é mais apto a desenvolver todas as habilidades escolhidas pelo reencarnante, a alcançar aquele óvulo e dar sequência, né? Então aquele espermatozoide ele vai ser fluidificado, ele vai ser acompanhado, escolhido e ele vai vencer aquela batalha, né? Vai ser magnetizado na hora para que tudo dê certo, para que tudo aconteça a contento. E a última fase, né? Não a última, mas antes da gente estar na vida, nesse processo de ligação do espírito e matéria, também tem a miniaturização, que o espírito reencarnante ele tem que se tornar pequeno para que ele seja acoplado ao centro genésico da futura mãe. Então, André Luiz, nesse próprio livro, no Missionários da Luz, ele explica muito detalhadamente todas essas fases, né? Até o acontecer a fecundação e ele já está no útero da mãe. E então vem a formação do feto, que nós conhecemos, né? O processo de mitose e meiose, as células, a conexão célula a célula do perispírito, porque é ali que estão todos as nossas imperfeições registradas no nosso diário, né? E é a partir dele que o corpo vai entender onde é que estão os meus compromissos físicos que eu escolhi lá em cima e que eu preciso trazê-los para essa vida. Então, o perispírito é ligado célula a célula no nosso corpo. E a última fase, que é a adaptação à vida, né? Tem a pergunta até 344 do Livro dos Espíritos que diz o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta é tranquilamente esclarecedora. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o certo corpo
A este se liga por um laço fluídico. Cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. E André Luiz ainda diz que ele vai até os 7 anos de idade, esse processo de reencarnação. Por isso que a gente sempre diz que as crianças, elas têm um contato maior com a espiritualidade até os 7 anos de idade, porque ainda estão em processo de completar a sua reencarnação. E aí fica uma pergunta para a gente encerrar o nosso estudo. Será que nós, já que planejamos tudo isso, a gente faz essa pergunta, essa pandemia, será que nós planejamos passar por esse problema tão grande, esse mal que assola a nossa humanidade? Será que isso foi planejado? Eu vou ler a pergunta 258A do Livro dos Espíritos. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele essa lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Deus demais cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é do homem. E para a gente esclarecer ainda mais, né, que nada ocorre sem a permissão de Deus, então Deus sabe de tudo, né? A questão 737 nos justifica, já que Deus sabe de tudo, caramba, né? Como assim? Por que fazer tudo isso? Por que acontecer uma pandemia, um problema tão grave como esse? Pode ter sido consequência do nosso mau uso do livre-arbítrio? Pode, não sabemos, né? Como é que a humanidade se porta, como é que nós temos nos colocado durante a nossa vida. A questão 737 pergunta o seguinte: Kardec pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, Deus sabe de tudo. Nós até podemos não ter planejado nada, mas nada sai do controle do Pai. E o objetivo maior é que nós nos melhoremos. E será que nós estamos nos melhorando diante de tudo que tem acontecido, diante dessa situação? Será que nós estamos apresentando uma melhora? Fica aí uma reflexão para a gente ver se nós realmente estamos nos caracterizando como espíritos que tendem a aprender com o erro. Vamos tentar fazer, né, diferente. Tentar olhar o coletivo, tentar entender que o nosso planejamento tem um lado espiritual muito grande, muito importante, e que as nossas escolhas foram feitas lá atrás, mas são confirmadas passo a passo aqui. E o nosso livre-arbítrio é uma ferramenta muito decisiva. Cada um de nós tem a responsabilidade de trabalhar no bem e fazer valer as nossas escolhas. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram na live, pedir desculpa mais uma vez pela interrupção, né? Problemas técnicos acontecem e a gente está aqui para poder corrigi-los e tentar fazer da melhor maneira para vocês. Esse vídeo vai ser postado na sequência e quem assistiu a live vai ver que nós só encerramos o nosso trabalho. Muito obrigado a todos, muita luz, muita paz, muito amor e força, que esse momento já está acabando e nós vamos vencer
porque somos filhos de Deus, porque somos perfectíveis, porque somos divindade e porque queremos ser felizes, queremos o melhor para toda a humanidade. E é assim que nós terminamos nosso estudo, pedindo ao Pai a sua proteção maior, seu amor, a sua luz, e que nós, como filhos dele, possamos passar para todas as pessoas que encontrarmos essa luz e esse amor com os nossos gestos, atos e palavras. Muito obrigada, meu Deus, que seja sempre assim.